Boa noite a todos. Eu e meu grupo aqui, a gente vai apresentar o tema de antropologia forense, certo? O nosso grupo, ele pode passar. Ele é composto por Davi, por Efraim, por Maria Beatriz, por Maria Luísa, Rebeca e eu, que sou Saskia. E eu vou fazer justamente esse apanhado introdutório sobre o que é antropologia forense nesse sentido, certo? Introduzindo, vamos começar pela a palavra antropologia. Antropologia, ela justamente vem do antro, que é o homem, e é o estudo do homem. E nesse caso, é o estudo voltado para o homem em todo o seu meio, que é natural, cultural e físico, ou seja, de maneira mais abrangente, como o homem se relaciona com o meio em que ele vive, seja de maneira física, seja de maneira cultural. A antropologia forense, já, ela é um ramo da medicina legal. Ela é voltada para identificar a identidade de seres humanos. No caso, está centrada no homem, mas com outro aspecto, que é justamente o aspecto mais forense. E com auxílio na identificação, no caso de cadáveres, e na determinação de causa da morte. Então, é justamente essa análise, essa identificação a partir de meios que vão fornecer ao médico legista e a outras pessoas interessadas, tanto a pessoa, a identidade dela, como a causa da morte. Lembrando que identidade e identificação são ramos, não são sinônimos, são coisas distintas e a gente vai explicar mais na frente. Pode passar. A antropologia forense, ela compõe uma área científica, no caso que ela estuda os restos mortais, ela auxilia o direito em vários aspectos, porque ali ela vai fazer a identificação dos restos cadavéricos e vai saber a identidade daquele indivíduo. Ela, no caso, permite a obtenção de diversos dados quanto àquela pessoa, que podem variar entre a idade, entre o sexo da pessoa, entre as informações dele, até mesmo hábitos alimentares, como aquela pessoa vivia e afins. E é uma aplicação do conhecimento que engloba várias partes dos estudos da medicina, que é a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, a patologia, a tanatologia e a criminalística. Pode passar. A pesquisa antropológica, no caso, ela está centrada no reconhecimento da identidade antropológica, como também da identidade civil, para identificar informações e fazer, no caso, a combinação de informações sobre aquela pessoa e sobre o jeito como ela morreu. Identificar o que caracteriza cada indivíduo que está envolvido naquele estudo. E, no caso, ela faz análise, essa identificação ela é feita a partir de coisas peculiares do ser humano. No caso, é a análise do DNA, da arcada dentária, da íris e afins, que são mais partes do corpo em que a gente tem um âmbito único, no caso. Vou passar. E agora a gente vai entrar mais nos aspectos sobre a diferenciação de identidade e de identificação. A identidade por si, ela, no caso, é todo aquele conjunto de coisas que individualizam, que é características que individualizam a pessoa ou a coisa que está sendo analisada, distinguindo-as das demais. Ela, no caso, é tudo que faz a pessoa ser o que ela é, no caso, tanto as características físicas, como também as características de consciência e afins. A identidade, ela possui uma grande importância, no caso, para efeitos civis, até porque, e para efeitos criminais, até porque a gente sabe que muitas questões do âmbito jurídico, eles possuem aquele cunho de personalíssimo, em que a gente não pode afastar a pessoa daquele determinado ato. Então, a gente precisa saber a identificação daquela pessoa para saber a identidade dela. E a identidade, ela pode ser objetiva ou pode ser subjetiva. A identidade objetiva é aquela identidade digamos assim, dos restos da pessoa, então da pessoa em si, porque também a análise pode ser feita com pessoas vivas. Então, faz essa análise objetiva, é tudo aquilo que faz ela ser, as características físicas dela. E a subjetiva, ela está mais envolvida com a questão de consciência, de personalidade e afins. Então, a antropologia forense, ela vai analisar mais esse âmbito do objetivo, no caso, quando for análise, por exemplo, de restos cadavéricos. Pode passar. Já a identificação, ela constitui como um método que vai ser utilizado, a técnica que vai ser utilizada, para obter aquela identidade, determinar aquela identidade daquela pessoa. Ela pode ser feita, como eu falei antes, através do corpo vivo, como também ela pode ser feita através do cadáver.
ainda que seja pela análise de partes de corpo, como a gente falou anteriormente, sobre a análise da carga dentária. Para que seja considerado um método aplicável dentro da identificação, esse método tem que ter algumas características. A unicidade, que no caso é justamente aquele âmbito que faz único, aquela característica que faz a pessoa única. A imutabilidade, com qual ela não, com o tempo, ela não sofre tantas ações. Por exemplo, o DNA, ele não sofre afetações com o tempo. Como também a perenidade, no caso de que a pessoa ela tem que ter aquilo durante a vida dela toda, ou seja, a pessoa teve o DNA dela a vida dela toda. No caso, o DNA também, o DNA, no caso, eu já falei, o arcado dentário também, afins. A praticabilidade, que é justamente ser passível de praticar aquela identificação, aquela técnica que é passível de ser colocada em prática, e a classificabilidade, que no caso é para permitir que possa se classificar aquele resto mortal, aquela identificação em afins. Então, nesse sentido, essas são as características mais importantes da questão da identificação, e a partir dela faz-se o métodos aplicados, que no caso é a comparação, em que muitos legistas eles usam da própria comparação para tentar ver aquela característica naquela pessoa que, por exemplo, está desaparecida, e comparar com o DNA que foi encontrado e afins. Pode passar. A identificação ela possui relevância material de estudo, quanto à responsabilidade pericial, nesse sentido, quanto ao material de estudo, no caso são de pessoas vivas ou pessoas mortas, como eu falei. Em pessoas vivas, ela auxilia na ajuda de encontrar pessoas desaparecidas, pessoas com portadores de doenças mentais, pessoas que não querem se identificar para determinada situação. E em pessoas mortas, no caso, nos desastres, que é muito utilizado, por exemplo, em desabamentos em que a pessoa fica soterrada e muitas partes do corpo acabam sendo afetadas. Então, fazer essa extração para análise é necessária, como também, no caso, fazem, quando há uma questão de fase de esqueletização, fazer aquele procedimento de separar determinado osso e fazer aquela análise, dependendo, para fazer a comparação com a identidade de determinado indivíduo. Então, no caso, quanto à responsabilidade pericial, ela pode ser, no caso, quanto ao médico legal, de fazer essa identificação policial ou judicial, no sentido de identificação física da pessoa, como também da identidade psíquica da pessoa. Pode passar. E o reconhecimento, que também acaba sendo confundido, de certa forma, com a questão da identificação, principalmente, ele é um ato muito mais subjetivo, como, por exemplo, eu reconheço as pessoas da minha sala, eu reconheço essas pessoas. Então, a comparação dentro do médico, dentro da questão legista legal, é mais aquela comparação feita entre os registros, que são os registros entre aquilo que foi encontrado, aquele material que foi encontrado, e aquela identidade daquela pessoa, fazer essa comparação. Pode passar. Agora eu vou passar a fala para Davi, para que ele possa continuar com a identificação policial ou judiciária. Boa noite, pessoal. Então, eu vou falar um pouco sobre a identificação policial ou judiciária. Então, como podemos perceber, a antropologia forense é o ramo da medicina legal que estuda a identidade e a identificação do ser humano através de um processo técnico-científico organizado. Eu vou falar agora sobre um desses processos, que é chamado de identificação policial ou judiciária. A identificação judiciária ou policial é aquela realizada com base em documentos, anotações e depoimentos, sem realização de perícia médico-legal, ou seja, independe de conhecimentos médicos. Ela tem como objetivo tanto a identificação civil comum, como a identificação de criminosos, e é realizada por peritos em identificação. Na antiguidade, eram utilizados medidas rigorosas e cruéis para identificar os criminosos, como símbolos, letras, ferretes, marcas no corpo feito com ferros incandescentes, mutilação nas orelhas, em partes do corpo, extração de dentes, dentre diversos outros, como vocês podem ver aí na imagem. Então, a identificação judiciária ela se divide em momentos da história de acordo com cada sociedade. Em um primeiro momento, houve a utilização desses ferretes, que são marcas com ferro em brasa, nos criminosos, nos escravos e animais. Eram letras e símbolos que identificavam o crime cometido.
temos a mutilação, que era amputação e castração ou castração de órgãos, geralmente correspondentes ao crime cometido, seja as mãos, as línguas. E temos também a tatuagem, que era comum em tribos, entre os nazistas, nos próprios judeus, nos campos de concentração, como eu trouxe essa imagem aí, de notação, né? Que serve como tatuagem, que servia para fazer essa identificação. Então, em 1879, temos, então, a figura de Alphonse Bertillon, que era integrante da polícia francesa, que, descontente com as técnicas de identificação até existentes na época, inventou o método Bertillon, também chamado de bertillonagem, utilizando antropometria. Então, foi o primeiro método científico de identificação. Bertillon fundou, em 1870, seu primeiro laboratório de identificação criminal, baseado nas medidas do corpo humano. E, em 1882, lançou em Paris o seu sistema antropométrico, que consiste em um método de identificação de criminosos por dimensões e medidas do corpo humano, ou esqueletos, denominado de antropometria. Então, a antropometria tem como base 4 princípios, como eu coloquei aí no slide. A fixidez absoluta do esqueleto humano, a partir de 20 anos de idade. O corpo humano apresenta medidas exatas, variando de indivíduo para indivíduo. A facilidade de precisão relativas, com certas dimensões do esqueleto que podem ser medidas, e faz uso de 11 medidas, e a elas se associam com caracteres complementares. Então, eu trouxe aqui as 11 medidas que ele utilizava, que compõem o seu sistema, né? Que é o diâmetro longitudinal do crânio, o diâmetro transversal do crânio, o diâmetro bisigomático, o tamanho dos dedos médio e mínimo, o tamanho do antebraço, o tamanho do pé do lado esquerdo do corpo, a altura da orelha direita, a cor da íris esquerda, a estatura, a envergadura e a altura do busto. No entanto, esse sistema apresentava alguns problemas, porque não havia consistência nos equipamentos utilizados na medição e, com o envelhecimento natural do ser humano, as modificações corpóreas decorrentes desse processo alteravam essas medições. Então, eu trago aqui, que seria interessante destacar, um caso policial que foi de grande importância, tanto para decidir sobre a importância desse método, como para a mudança para um outro método, que foi um caso policial marcante, utilizado como referência na mudança dos parâmetros de identificação antropométrica de Bertillon para o datiloscópio de Vucet, que é o de Will West. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre esse caso de Will West. Em 1903, chegou na penitenciária de Leavenworth, em Kansas, nos Estados Unidos, um prisioneiro chamado de Will West. A chegada dele fez o guarda ficar muito confuso, porque ele tinha certeza que aquela pessoa que estava chegando era o Will, que já estava preso. Sendo que o Will afirmou que jamais foi preso. E o funcionário mostrou a foto do prisioneiro. E ele disse que aquela era realmente sua foto, mas que ele nunca havia sido preso. O funcionário pensou, então, que o homem tinha escapado e agora voltava para a prisão. Sendo que uma investigação posterior descobriu que o Will e o William não tinham qualquer parentesco. Ou seja, a pessoa que estava chegando lá e o preso não tinham qualquer parentesco e nunca tinham se visto ou se conhecido. O primeiro deles havia sido preso 2 anos antes por homicídio e transferido para outra cadeia. Então, haviam 2 pessoas com as mesmas características que nunca haviam se conhecido e que foram confundidas. Então, por conta dessa história, que começou a ser utilizadas as impressões digitais como forma de identificação de pessoas no meio policial, não mais as informações antropométricas, porque elas se mostraram ser falhas. Então, o uso dessa técnica nos Estados Unidos começou no ano seguinte. Aí eu trago agora o sistema datiloscópio de Juan Vucet, que é justamente esse novo sistema, que substituiu o sistema Bertillon, sendo superado, né, por esse sistema datiloscópio, baseado nas impressões digitais. As bases científicas da impressão digital foram estabelecidas pelo inglês Francis Galton, em 1888, e anos mais tarde, em 1891, o croata argentino Juan Vucet apresentou seu sistema de identificação datiloscópio. Ele, inicialmente, chamou seu sistema de icnofalangometria, mas, posteriormente, foi mudado para sistema datiloscópio. Então, agora surge, então, um segundo momento na história da identificação policial, que é a datiloscopia, que é uma ciência que tem como objetivo a identificação de pessoas
por meio das impressões digitais ou reproduções físicas dos desenhos formados pelas cristas papilares das pontas dos dedos. Então, dentre todos os métodos existentes, esse é o mais fácil, mais econômico e o mais seguro. E um dos casos foi marcante, um dos casos policiais foi marcante para esse tipo de sistema, que ocorreu em 1892, que foi o caso do homicídio de Rogers, no qual foi utilizado, no qual uma mulher matou seus 2 filhos e cortou sua própria garganta, simulando como se fosse uma terceira pessoa que tivesse realizado o feito, sendo que graças à colheita e à comparação das impressões digitais foi possível esclarecer o caso e identificar que ela mesma tinha praticado o crime. Então, diante dessa perspectiva, né, das impressões digitais, desse sistema, surgem 2 conceitos. O conceito de desenho digital e de impressão digital, que são 2 coisas diferentes. O desenho digital é o desenho formado pelas cristas e sulcos, que posteriormente eu vou mostrar a vocês nos slides, existentes nas polpas dos nossos dedos. Quando o indivíduo toca algo com a ponta dos dedos, esse desenho digital, por conta do suor, das secreções das glândulas, vão deixar o desenho marcado em determinada superfície. Esse desenho marcado é a impressão digital. Então, desenho digital é esse que a gente tem na ponta dos dedos. Quando você transfere esse desenho para uma superfície, um anteparo, aí sim você tem a impressão digital. A diferença é que a impressão digital vai ter uma conformação inversa da do desenho. A impressão digital também se forma a partir do 6º mês de vida intrauterina e permanece inalterado durante toda a sua vida, perdurando até após a morte, somente desaparecendo quando ocorre a putrefação do corpo. Caso sejam destruídas, né, as papilas da impressão elas podem ser regeneradas e o desenho se refaz. Então, aqui eu trouxe as informações de algumas polícias famosos no mundo todo que começaram a implementar esse sistema ao longo dos anos. Né? A Scotland Yard ela implementou o sistema de identificação policial das digitais em 1901, na Inglaterra e no Reino Unido, o FBI, nos Estados Unidos, em 1924, e no Brasil, a identificação através das digitais teve início com o decreto 4.764, de fevereiro de 1903, com o seu grande defensor, Félix Pacheco, que foi o patrono do Instituto de Identificação do Rio de Janeiro. Geralmente, a coleta dessas impressões são de interesse de investigação policial e ficam a cargo dos papiloscopistas policiais e os seus auxiliares. Ambos esses cargos se submetem à autoridade policial, que é a responsável por requisitar a realização do levantamento das impressões e o seu posterior confronto com as fichas de identificação para realizar o proposto, né? Então, aqui eu trouxe algumas características que até foram trazidas pela minha colega Saskia no início da nossa introdução ao tema, relacionadas às impressões digitais também, que servem como formas de identificação, né? O porquê delas servirem como essa forma de identificação, que é a perenidade, por elas permanecerem por toda a vida, né? Elas não se destroem com o tempo, portanto, elas não são perenes. A imutabilidade, não se modificarem ao longo da vida. Classificabilidade, pela possibilidade de serem classificadas, né? Cada pessoa tem a sua própria impressão digital, então ele pode ser organizado de certa forma a classificar cada pessoa de acordo com o seu padrão. A variabilidade, porque varia de pessoa para pessoa. Patricidade, porque existe um custo operacional baixo, não é tão caro operar esse sistema, né? E exclusividade, somente aquela pessoa tem aquela impressão digital, portanto, ela é única. Então, no sistema de VIS-7, temos as seguintes figuras fundamentais, que é aquelas que eu mencionei anteriormente, que eu ia mostrar para vocês por slide depois, que são as linhas pretas, as linhas brancas e os pontos brancos, como vocês podem ver na imagem. As linhas pretas são essas impressões das cristas papilares. As linhas brancas são esses sulcos que existem entre as cristas papilares, paralelas às linhas pretas, né? E os pontos brancos, que são encontrados entre as linhas pretas. São esses espaços pontiformes aqui, que correspondem aos poros. Vucet, além disso, notou que era possível a impressão de 4 figuras nas pontas dos nossos dedos, que cada um deles pode apresentar uma dessas figuras. Eu trouxe aqui para vocês a imagem dessas 4 figuras, que é o verticiclo, a presilha externa, a presilha interna e o arco. Além disso, também ele observou que temos basicamente 3 sistemas de linhas formando essas figuras. As linhas basilares, na polpa da digital, as linhas marginais no contorno da polpa digital e as linhas nucleares, situadas entre as anteriores.
E no meio, o ponto de encontro entre elas, temos o delta, que é esse triângulo formado pela junção dos três sistemas de linhas. Esse delta é a base de todo o sistema que foi criado por Vicente. Então, hoje, não cabe mais aceitar métodos de identificação, né, que segreguem ou mutilem os seres humanos, como a gente viu anteriormente no primeiro momento da identificação judiciária. Né? E segundo momento da impressão digital, já foram melhorando as coisas. Então, hoje há de se respeitar a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, são também utilizados outros métodos que complementam os sistemas de identificação existentes. Então, aqui eu trouxe três, né? Temos o assinalamento sucinto, que é feito através das características dos indivíduos, né? Como a estatura, a cor da pele, dos olhos, do cabelo. Ou seja, o uso de a crítica, né? O uso das expressões do nosso corpo, das nossas características. E a crítica que é feita a esse sistema é porque muitas vezes nós podemos utilizar expressões que não pegam bem, imprecisas, são bem subjetivas, como uma pessoa gorda, uma pessoa baixa, que talvez possa ferir de certa forma, a outra pessoa, né? Então, aqui eu trouxe também a fotografia sinalética, que é essa aqui do rapaz no meio, que geralmente é utilizado nas fichas criminais. Identifica-se geralmente pelas fotografias, né? Então, passou a ser de grande importância e a ser utilizada como forma de identificação. Principalmente desde aquele sistema de Bertillon, baseado nas características antropométricas, já era bem utilizado esse outro sistema, esse outro elemento suplementar, né? Temos também o retrato falado, que a gente vê bastante nos filmes, né, que é obtido a partir das informações prestadas pelas testemunhas, vítimas e outras pessoas interessadas no caso, que descrevem de forma minuciosa as características das pessoas a serem identificadas, e aí é feito um retrato falado dessa pessoa baseado nessa descrição. Então, assim, cabe destacar também que o retrato falado ele não é o meio de prova, mas é importante, um importante método que auxilia nas investigações policiais, né? Essa fotografia sinalética aqui, existe todo requisitos específicos, né, que devem ser feitos para tirarem ela, um sétimo de lado, existem todos uns elementos específicos para poder enquadrar bem direitinho para fazer a classificação dos indivíduos, né? Então, além disso, nem sempre as impressões digitais vão estar completamente visíveis na cena do crime. Muitas vezes elas vão estar ocultas. Mesmo as impressões ocultas, elas também podem ser colhidas. Aí eu trouxe aqui alguns métodos que são utilizados para colher essas informações, né? Então, a visualização ela depende da utilização de técnicas reveladoras, como, por exemplo, o pó, que adere ao suor e à gordura, revelando a impressão, o vapor de iodo, geralmente utilizado para revelar impressões em objetos pequenos, o nitrato de prata e a ninidrina, que reagem quimicamente com a impressão, tornando ela visível, como mostra essas imagens aqui. Por fim, eu trago o exemplo de outros sistemas de identificação existentes, como, por exemplo, o sistema geométrico de Matthews, que é baseado em medidas de regiões fixas da face, o sistema craniográfico de Afonso, que é baseado nos perfis cranianos e medida dos ângulos dos dedos, o sistema otométrico, de Frigério, baseado na imutabilidade e pluralidade das formas dos pavilhões auriculares, o sistema dermográfico de Bentham, que identifica as pessoas ao nascer com marcas de tatuagem, o sistema oftalmétrico de Capdeville, baseado na cor e na medida dos olhos, e o sistema oftalmoscópico de Levinson, baseado na fotografia do fundo do olho e variações do nervo óptico. Então, essas são algumas características da identificação policial ou judiciária, né? E aqui eu trouxe alguns dos sistemas mais famosos que passaram pela história dessa identificação, alguns bem conhecidos por nós hoje, como das impressões digitais, e outros alternativos que também foram feitos e desenvolvidos por outros teóricos. Então, agora eu vou passar a fala para minhas outras colegas, né? Agora, Maria Luísa vai falar com vocês para falar, dar continuidade ao tema. Boa noite, eu vou falar agora do início da identificação médico-legal, da parte de raça. Pode passar, Davi. Primeiramente, de uma forma geral, é importante dizer que os termos utilizados são baseados nos livros, principalmente de Genival Veloso, em medicina legal. De uma forma geral, os manuais de medicina legal ainda utilizam essa expressão raça com sentido técnico. As revistas se tratam de procedimento com base científica. E de acordo com Otto Lengi, podem ser citados alguns tipos étnicos baseados e fundamentados em suas características. São eles: o tipo caucásico, que vai ter principalmente pele branca ou trigueira. Trigueira é a expressão utilizada, pele trigueira, cuja cor
é semelhante ao trigo maduro, ou seja, uma cor morena, cabelos lisos ou crespos, louros ou castanhos, íris azuis ou castanhas, contorno crânio-facial anterior ovoide e ovoide poligonal, ou seja, e também tem um perfil facial ortognato. Ortognato é uma questão de simetria na parte da mandíbula e é um ligeiramente prognato, um pouco para frente. No tipo mongólico, a gente tem uma pele amarela, cabelos lisos, face achatada da diante para trás, uma fronte larga e baixa, um espaço interorbital largo, a questão dos olhos, e maxilares pequenos e mentos salientes, certo? Pode passar. Já no tipo negroide, nós teremos pele negra, cabelo crespos, em tufos, crânio pequeno, perfil facial prognata, uma fronte alta e saliente, íris castanhas, um nariz pequeno, largo e achatado, um perfil côncavo e curto, narinas espessas e afastadas, visíveis de frente e circulares, certo? No tipo indiano, não se afigura como um tipo racial definido, vai ter uma estatura alta, uma pele amarelo-trigueira, um tendente ao avermelhado, vão ter cabelos pretos, lisos, espessos e lusídeos, íris castanhas, crânio mesocefalo, supercílios espessos, orelhas grandes, orelhas pequenas, nariz saliente, estreito e longo, barba escassa, fronte vertical e zigomas salientes e largos. Zigomas serão as maçãs do rosto. No tipo australoide, nós teremos uma estatura alta, uma pele trigueira, nariz curto e largo, arcadas zigomáticas largas e volumosas, prognatismo maxilar e alveolar e cinturas escapular larga e pélvica estreita. São dentes fortes, mento retraído, arcadas superciliares salientes e crânio dolicocéfalo, certo? Pode passar, Davi. Por ocasião de estudos da identificação médico-legal quanto à raça, podem ser feitas subdivisões no estudo para abranger a verificação da forma do crânio e da medida de outros ossos do corpo, certo? Na forma do crânio, nesta verificação dos elementos técnicos para a determinação quanto à raça ou etnia, o formato do crânio vai revelar alguns detalhes que podem contribuir para a identificação, ainda que não configurem um método exclusivo, razão pela qual deve ser comparado com outros elementos, caso sejam eventualmente encontrados. Na forma do crânio, sua relação é com as figuras geométricas, vistas desde cima para baixo. Eu trouxe esse crânio para poder facilitar na compreensão. Então, a gente vai ter de cima para baixo, que vão ser classificados em formas longas. Nós temos, na questão longa, o dolicrânio, formas curtas, que é o branquicânio, e formas médias, que vão ser o mesocrânio, certo? É importante falar que nessas questões tem, por exemplo, o dolicrânio vai ser mais comum na etnia caucásicos, nórdicos, escandinavos e ingleses, negroides africanos, berberes, australoides. No mesocrânio nós vamos ter os mongólicos, nos brancânios vão ser os caucásicos europeus central, certo? Então, a gente vai ter isso, e é importante falar que são obtidos por meio da relação entre a largura do crânio. Então, a gente tem essa parte daqui, na parte, né, vista de cima para baixo, a gente vai ter a largura do crânio e o seu comprimento. A largura dividida pelo seu comprimento e multiplicado por 100. É importante falar que ele fixa-se na puberdade e é menos homogêneo nas mulheres. Pode passar, Davi. Já na parte atrás, posterior, a gente vai ter a questão vistos de antes para trás, podem ser divididos em crânios altos e estreitos, que vão ser os esternocrânios, mais comuns nos caucasoides europeus do centro. Nós vamos ter também os baixos e largos, que são o tapinocrânio, que vai ser mais comum nos negroides, caucasoides e europeus do norte e do sul. E também temos o metriocrânio. Essa medida, que é maior de 98, vai ser o esternocrânio, maior que entre 98 e 91 é o metriocrânio, e menor que 91,9 é o tapinocrânio, vai ser obtida através da média do índice cefálico horizontal e vertical. Pode passar, Davi. Nós temos também, por fim, vistos lateralmente, quando a gente pega aqui, a gente vai ter crânios, vai estar dividido entre crânios altos, que são os ipsocrânios, nos baixos, os platicrânios, e nos intermediários, os mediocrânios. Aqui, por exemplo, é um intermediário. Então, através disso, a gente vê pelas medidas que quando passa de 75,
nós vamos ter os ipsocrânios, que vão ser mais comuns em grupos étnicos mongoloides e negroides. Entre 75 e 69 o mesocrânio, que vão ser os caucasoides, e menor que 69 o platocrânio, que são crânios fósseis, ok? Pode passar, Davi. Importante falar agora na parte de divisão em questão dos ossos, certo? No índice rádio-humeral vai ser utilizado as medidas dos ossos do braço e do corpo humano. Os cientistas chegaram ao chamado índice rádio-humeral, que é o resultado da divisão entre o comprimento do rádio, vezes 100, e o comprimento do húmero. Nos negros é superior a 80 e nos brancos vai ser inferior a 75. O índice tibio-femoral, tal índice vai ser utilizado em medidas dos ossos da perna. Então, a gente tem o resultado da divisão do comprimento da tíbia, vezes 100 pelo comprimento do fêmur. E nos brancos é inferior a 83 e nos negros é superior a esse número, certo? Então, esses índices vão ser utilizados também para saber se ambos os ossos pertencem ou não ao mesmo esqueleto. Pode passar, Davi. A gente tem agora a questão da capacidade do crânio, que vai ser dada pela quantidade de chumbo necessária para encher as cavidades cranianas após tapar dos seus orifícios. A quantidade de chumbo, quantitas Puben, que é a marca, que é o tipo, obtida é posta em frascos graduado em centímetro cúbico, determinando-se o seu volume e capacidade. A capacidade do crânio é maior no sexo masculino. E de forma decrescente, é maior em indivíduos da raça branca, depois amarela, vermelha e negra. Pode passar, Davi. Agora nós temos os ângulos, certo? Enquanto aos ângulos faciais, que determinam o prognatismo. Na jaquar, o ângulo da linha que passa pelo ponto mais saliente da fronte, é importante falar que, em questão, a jaquar tem como ponto anterior a base da fenda nasal, mais ou menos por aqui, certo? Vai ter isso. E o ângulo da linha que passa pelo ponto mais saliente da linha nasal anterior da linha, que vai da espinha nasal anterior até a linha média auricular. Então, mais ou menos aqui, aqui. A gente vai ter a uvier, que vai ser a linha que passa pela parte mais saliente da fronte até o ângulo dentário. Então, essa parte daqui é o último, mais ou menos, acho que o último molar, no ângulo dentário superior, e a outra linha que vai do ângulo dentário superior até o conduto auditivo externo. Então, mais ou menos assim. Isso vai formar o ângulo em triângulo. E a cloquete que vai da linha da parte mais saliente da fronte até o ponto alveolar. E outra linha que vai do ponto do alveolar até o conduto auditivo externo. Pode passar, Davi. Então, a gente vai ter as variantes do ângulo. Então, na caucásica, nós vamos ver em jaquar em 76 graus, 76,5 graus. Na cloquete vão ser 62 graus e na cuvier 54. No mongoloide vão ter 72 graus na jaquar, na cloquet vai ser 59,4 graus, na cuvier 53 graus. Já na etnia negra, a gente vai ver 70,3 graus jaquar, 58 graus cloquet e 48 cuvier. Pode passar, Davi. E, por fim, nós vamos ter a questão da cúspide do primeiro molar inferior. A predominância da forma mamelonada na raça branca. A da forma estelada vai ser na raça negra. E de forma intermediária a gente vê na raça amarela. Passo a palavra agora para Maria Beatriz. Então, a gente dando continuidade ao assunto, a gente vem com a questão da identificação médico-legal relacionada ao sexo. De modo geral, é uma identificação, é uma pesquisa, na verdade, com o intuito de identificar a presença de próstata ou útero, que são órgãos que demoram a desaparecer do corpo humano, certo? Claro que existem casos que vai acontecer que a gente não vai conseguir identificar esses órgãos e, por isso, a gente vai ter outras formas de identificação do sexo, que a gente vai ver posteriormente também. Como é o caso, por exemplo, de um corpo que foi totalmente carbonizado e aí a gente não vai ter acesso à análise desses órgãos, certo? E aí, no caso, justamente, são situações que que não é tão simples essa identificação. Passa, por favor, Davi. Que é no caso, por exemplo, da putrefação avançada, ou seja, o corpo está tão deteriorado que as genitálias externas e internas também possam ser passíveis de estarem danificados. Então, possa ser que só com as genitálias externas a gente faz a análise
dos ovários e das próstatas no homem, dos testículos e tudo mais. E aí, como eu falei, essa questão que pode ser possível encontrar o útero no corpo carbonizado, mas também tem a opção de não encontrar. E aí a gente também tem outra dificuldade, que é com relação a pessoas intersexuais. São pessoas que nascem com anomalias que dificultam a determinação do sexo. E aí, nessas anomalias, a gente tem uma dificuldade mesmo. Às vezes as pessoas não se encaixam nas noções típicas do sexo feminino e nem do sexo masculino, certo? É o caso, por exemplo, de uma modelo russa bem famosa chamada Rani Gabe, e ela se assumiu intersexual. Diz ela que ela nasceu no corpo de uma mulher, a gente vê feições de mulher, mas ela nasceu com um testículo. E nisso ela conta que sofreu um trauma muito grande na infância, porque ela foi submetida a inúmeras cirurgias e os pais fizeram ela tirar o testículo, e hoje ela sofre com traumas relacionados a isso. Então, inclusive, ela fala nas redes sociais que é muito importante que os pais deem o tempo para aquela criança se desenvolver e escolher o que ela quer realmente para a vida. Então, é um assunto bem curioso, é bem importante a gente também dar uma pesquisada depois sobre ele, porque é uma forma da gente se sensibilizar mais por essas pessoas. Passa, por favor, Davi. E aí também tem a questão do hermafroditismo, que é o indivíduo que possui uma gônada de um sexo e características físicas de outro. O que é uma gônada? É uma designação genérica das glândulas sexuais. Então, os ovários e os testículos, por exemplo, que produzem gametas, ou seja, os óvulos e os espermatozoides, certo? E aí, no caso, temos o exemplo de um pseudohermafroditismo masculino, que apresenta testículos, mas tem feições femininas, aspectos externos femininos. E ao contrário, que é um pseudo-hermafroditismo feminino, que possui ovários, e tem a genitália externa com aparência masculina, certo? O sexo real do indivíduo é testado através do exame, que é a gente para identificar justamente a presença do ovário ou dos testículos, através de cirurgias, bem como o estudo da cromatina sexual, que a gente vai ver posteriormente. Próximo, por favor. E aí eu trouxe essa imagem, que é justamente o caso daquela modelo que eu estava falando. Ela nasceu com a genitália, com a vagina, com a vulva, com o útero, tudo certinho, mas também nasceu com o testículo, que foi retirado posteriormente. Próximo. E aí, nesses casos que a gente não consegue identificar pela genitália interna, pela genitália externa, a gente recorre para a ossada, certo? De modo geral, os ossos masculinos, eles têm o osso do crânio mais espessos, certo? Os malares são mais salientes do que da mulher. Inclusive, a gente vê isso visivelmente, comparando o formato do rosto de uma mulher com o do homem. O tórax tem formato cônico, no caso masculino. Com a parte superior, os ombros são mais largos. No caso da mulher, o tórax é ovoide. Tem a bacia com diâmetro mais transversal, ou seja, tem o quadril mais largo. O sacro, que é um osso da base da coluna, que a gente vai ver também, é um pouco mais baixo. Então, tudo isso está bem relacionado com a relação de identificação do sexo. Passa, por favor. E aí também trouxe alguns ossos, algumas estruturas que a gente pode exatamente e vai ver uma diferenciação por gente. No caso do front, que é a parte da testa, no homem é mais inclinada, na mulher é mais vertical. E aí, nessa parte de baixo, a apófise mastoide e a apófise estiloide, que é justamente a parte aqui da nuca. No homem é mais robusta, na mulher é menos robusta. E a questão do estiloide é mais longa e grossa no homem e menos longa e grossa na mulher. Próximo, por favor. Também com relação ao crânio, os côndilos occipitais, que a gente também vai ver, mais longo e estreito no homem, mais curto e largo na mulher. A questão da mandíbula, como eu tinha falado, no homem é mais acentuada, mais robusta, na mulher mais delicada, mais no formato oval, certo? A questão também do peso da mandíbula, do homem mais pesado que da mulher, do homem pesa 80 gramas, da mulher 63 gramas, certo?
E aí, a gente vai ver também, posteriormente, no próximo slide. Aí, aqui, a gente trouxe justamente com relação à parte do front, né, da testa. No homem é mais proeminente, na mulher é mais discreto. A questão também a gente vê da mandíbula do homem bem mais angulosa, no caso é mais extenso, da mulher mais no formato ovoide, mais delicado. Próximo, por favor. E aí, eu trouxe também o caso desse professor, desse pesquisador, na verdade. Ele se chama Luiz Carlos Galvão. Ele fez sua tese de mestrado relacionado ao craniômetro. E aí, nisso, ele fez uma pesquisa no intuito de medir as distâncias do meato acústico interno a pontos craniométricos, ou seja, ele mediu pontos específicos do crânio e, tendo esse somatório dessas medidas, ele identificou que se a medida for inferior a 1.000 milímetros, ou seja, 1 metro, tem uma tendência estatisticamente bem alta de ser um indivíduo do sexo feminino, certo? Próximo slide. E aí também temos a distância dos forames infraorbitários, que em média, a gente trouxe aqui, né, 57,79 milímetros para a mulher, 61,28 milímetros para o homem. Próximo slide. Também temos o índice de Baldwin, que a gente também é outro método para a gente descobrir o sexo. E aí a gente pega a largura máxima do côndilo occipital, que é esse osso bem baixo mesmo do crânio, fica aqui na região da nuca também. E aí a gente multiplica essa largura máxima por 100 e divide pelo comprimento máximo do côndilo, que é na segunda figura, que a gente tem acesso aqui ao côndilo, que é justamente nessa parte que a imagem está mais ampliada. E aí, se tiver um número menor que 50, é um homem, se for maior que 50, mulher. Próximo slide. E aí, a gente também tem, voltando para a questão da mandíbula, que já reiterando, né? A mandíbula do masculino é mais robusta, da mulher mais discreta, os côndilos mandibulares mais robustos, da mulher mais discreto, a forma do arco dental regular ou triangular, da mulher do arco arredondado, triangular, certo? Próximo slide. E aí também temos a questão do tórax, que é algo bem visível mesmo. O tórax do homem assemelha-se a um cone invertido, no caso, tem um formato cônico. A cintura escapular é maior do que a pélvica, e na mulher, o tórax é mais ovoide, a cintura pélvica é maior do que a escapular. Próximo slide. E aí a gente traz a questão da pelve. A pelve é a melhor forma, na questão da alçada, de identificar, fazer essa diferenciação sexual. É a parte do corpo que tem mais modos, mais formas mesmo de a gente diferenciar. No homem, a consistência óssea é mais forte, né, com rugas de inserção mais pronunciadas, e as dimensões verticais predominam sobre as horizontais. Essa figura, no caso, a de cima é masculina, e a de baixo é feminina. E na mulher, temos o diâmetro transversal, que supera a altura da bacia. O sacro vertebral é mais fechado e saliente para diante que o homem. E aí, nessas figuras, a gente analisa também a questão do ângulo subpubiano, certo? Que é justamente essa parte de baixo mesmo. A gente vê que no homem tem um formato mais em V, certo? É mais fechado, e da mulher é mais aberto em formato em U. Então, isso também já é uma característica bem predominante para a gente fazer essa diferenciação. Próximo slide, por favor. E aí, no caso, a gente também traz algumas diferenciações, certo? O grau é mais rugosa, certo? E aí, mais lisa na mulher, no caso. A forma é mais circular, no caso da mulher. O caso também do sacro, o sacro, que no caso é o osso, que fica dentro mesmo da região da pelve, é mais longo, estreito, certo? No caso do homem. E aí, a gente tem também mais curto e mais longo na mulher, certo? Próximo. E aí, no caso, a gente traz justamente
a questão da diferenciação geral mesmo, certo? Que a gente tem os ombros mais largos, a região do tórax, na verdade, o tórax é maior do homem, a pelve é mais estreita, na mulher os ombros são mais estreitos e o tórax é menor, certo? A pelve da mulher é mais larga, o sacro, como a gente tinha falado, é mais curto e mais largo. No homem, o sacro é mais longo e mais estreito. O comprimento das pernas do homem representa 56% da altura geral do homem e da mulher representa 50%. Próximo slide, a gente traz a questão de outros tipos de identificação médico-legal, que são, assim, as mais utilizadas quando não tem esse caso de petrofação e tudo mais, que é, no caso, o sexo genético, o cromossomial, faz análise de cromossomos por meio de corpos de Barr. Esses corpúsculos são identificados no sexo feminino, certo? É uma cromatina sexual que é identificada no gênero feminino. Então, se for identificado, a gente já sabe, já exclui a situação de ser um homem. O sexo gonodal é identificado pela presença de testículos e ovários, que é justamente o que a gente estava falando, que é o mais comum. O sexo da genitália externa, aliás, eu fiz um errinho aqui, é a questão do pênis, do escroto, da vulva, da vagina, das mamas, e o sexo jurídico, que é o sexo constante dos documentos do indivíduo, certo? E a partir daí, eu passo minha palavra para a Rebeca. Boa noite. Davi, pode passar o último? Obrigada. Eu vou falar agora de vários outros tipos de identificação médico-legais, começando pela determinação da idade do indivíduo, porque essa determinação é de interesse tanto da área civil quanto da criminal. Se uma pessoa, por exemplo, for vítima de crime sexual e for menor de 14 anos, o agressor vai poder receber uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Ao passo que, se for maior de 14 anos, o agressor poderá receber uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então, a gente já vê como a idade é importante no caso de identificação. O legista, ele deve, analisar a estrutura e o peso, que até uma certa idade são úteis, mas eles ficam inúteis quando o indivíduo atinge a idade adulta. A pele, por sofrer influências do ambiente, é um estudo subsidiário. Tem importância também o aparecimento de rugas, a elasticidade da pele, a pigmentação no dorso das mãos, os pelos, que no sexo feminino, os pelos pubianos apontam-se dos 12 aos 13 anos. Os pelos axilares, por seu turno, são 2 anos depois dos pubianos. No sexo masculino, dos 13 aos 15 anos. Os olhos, os globos oculares, com a avançada idade, os globos oculares se aprofundam nas orbitais, após os 40 anos. E 20% das pessoas apresentam o arco senil, o arco branco em torno da íris, como a gente vê aqui na imagem. Pode passar. Os dentes. Cada dente, ele tem a época certa de aflorar. Então, quando a gente fala de a cronologia da erupção e de crescimento dos dentes, desde a vida intrauterina até cerca dos 25 anos, a gente já tem uma aproximação da idade da pessoa. A gente tem também... desculpa, gente. A gente tem também a radiografia dos ossos, que a ossificação e a soltura da epífase e a diáfase. A gente tem que os ossos longos, eles se compõem de uma parte central, que é a diáfase, como eu falei para vocês, e 2 extremidades, que são as epífases.
E elas duas, elas se ligam por duas cartilagens de conjunção. Quando essas cartilagens, elas se ossidificam, o crescimento do osso cessa. E isso ocorre entre os 18 e 21 anos. E eles são mais úteis em idades inferiores a 21 anos, no caso dessa identificação. As saturas do crânio, elas vão se ossificando e desaparecendo na idade adulta. A redução do tamanho das maxilas e mandíbula na idade senil. E a idade também pode ser avaliada, determinando-se o ângulo mandibular. Em graus, a média é a seguinte: de 150 graus no feto, 135 no recém-nascido, 130 de 0 a 10 anos, 125 graus de 10 a 20 anos, 123 de 20 a 30 anos, 125 de 30 a 50 anos e 130 acima dos 70 anos. Pode passar. Malformação. Primeiro, é muito importante que as malformações, elas são uma característica muito relevante para a identificação quando faltam requisitos de maior valia, claro, porque as malformações, elas são muito específicas. Então, pode passar. A gente tem outros fatores que a gente pode levar em consideração também, como também as tatuagens. Sim, volta aí, Davi. Na malformação, a gente pode ver literalmente a pessoa nasce com os pés mais para dentro ou dependendo da malformação da pessoa. E aí, isso é muito relevante na identificação é bem específico, né, na identificação de alguém. Agora, as tatuagens. As tatuagens, elas são uma excelente marca de identificação física, porque, pelo seu conteúdo, a gente pode presumir que a vida pregressa do indivíduo também. O desaparecimento espontâneo da tatuagem depende da natureza do pigmento utilizado também. E é muito difícil se perder completamente o pigmento. Nos casos em que o desenho se apagou ou empalideceu, os pigmentos que a circulação absorveu, no caso, né, poderiam ser encontrados nos linfonodos vizinhos. E no caso de remoção, a remoção intencional, né, da tatuagem, só é conseguida à custa de processos que deixam vestígios. Então, de todo modo, a tatuagem vai deixar vestígios. Sim, e ela, aqui nos slides, a gente vê que tão importante é o seu valor médico-legal, que Lacassagne chamou de cicatrizes que falam. Como eu falei para vocês, elas literalmente mostram um perfil da pessoa, né? Também. Elas são feitas através de perfurações com agulhas, escarificação ou incisão para infiltrar na derme, substâncias corantes que deixam gravado um desenho desejado. E elas são de importância quando se refere à origem da pessoa, que pode identificar até também grupos que essa pessoa participou, como, por exemplo, gangues. E elas podem ser únicas também. Existem vários desenhos. Então, quando a gente fala de identificação médico-legal, a gente está falando de elementos que são sinais individuais. E a tatuagem, ela pode ser muito individual. Os dentes e arcada dentária, as deformidades, as malformações, como eu falei, a malformação congênita, como o pé torto, as deformidades adquiridas também, a amputação, que permite o reconhecimento científico da pessoa. Pode passar. Tá, as cicatrizes agora.
são outro método de identificação também. E primeiro, como é que elas se dividem, as cicatrizes, e quais são as características delas em relação ao tempo. Primeiro, as características das cicatrizes são bem valiosas, interessam não só para a identificação, mas também no que se refere aos fatos ocorridos anteriormente. Então, a gente vai analisar, quando se fala de identificação com cicatrizes, a forma, a região, a dimensão, a cor, de fato, da cicatriz, a resistência e a mobilidade. Então, a verdadeira cicatriz, formada para reparar as perdas de substâncias, é indelével e pode, com o crescimento, né, claro, do indivíduo, aumentar de proporções, sofrer deslocamentos, modificar-se um pouco em seus contornos, né? Mas ela permanece. As cicatrizes ósseas ou calos ósseos, cujo exame, tanto no vivo, que é nas radiografias, né, como no morto, elas podem contribuir para a solução dos problemas da identidade e da vida pregressa. Pode passar. As cicatrizes, elas têm alguns tipos. As traumáticas, que aparecem depois de algum ferimento causado por um instrumento mecânico, queimaduras ou lesões, e agentes cáusticos. As patológicas, que são devido a vacinas, doenças raras, como varíola, sífilis ou acne. E as cirúrgicas, que elas resultam de cirurgias, como o nome mesmo diz. Inicialmente, a cicatriz vermelha ou rósea, ela vai ser vermelha ou rósea, mas quando são antigas, são esbranquiçadas. As cicatrizes, com o crescimento do indivíduo, elas mudam de localização, forma, dimensão. Então, é isso. Pode passar. Vamos falar agora de outro tipo. A palatoscopia. A palatoscopia, elas são também chamadas de rugoscopia palatina, e é o processo pelo qual pode-se obter a identificação humana, inspecionando-se as pregas palatinas transversais da abóbada da boca. Ou seja, essas rugas palatinas, elas podem ser um método alternativo de identificação em casos, porque essas rugas, como a gente vê aqui, são as rugas que ficam no céu da boca, falando numa linguagem mais acessível, né? Elas ficam no céu da boca e elas são alternativas porque são em casos de acidente rodoviário, por exemplo, atos terroristas ou desastre em massa, que seja realmente difícil de identificar um indivíduo através de impressões digitais ou registros dentários. Ou então em casos de cadáveres recentes, totais ou parcialmente mutilados. As rugas palatinas, elas são cristais, né, situados na porção anterior da mucosa palatina, de cada lado da ráfia palatina mediana e atrás da papila incisiva. O padrão, esse padrão, né, das rugas palatinas, ele é formado entre a 12ª semana e a 14ª de vida pré-natal. Vários autores afirmam que as rugas palatinas pertencem à introdução estável durante a vida do indivíduo. Então, elas não mudam, elas são facilmente identificadas de indivíduo para indivíduo. As dimensões lineares das rugas palatinas são alteradas pelo crescimento normal. Eu acabei de falar que elas não mudam, mas elas mudam, assim, eu digo, não mudam de indivíduo para indivíduo. Elas são diferentes para cada um. Enfim.
elas são alteradas pelo crescimento normal, né, do indivíduo de forma estatisticamente significante. A posição anatômica das rugas palatinas no interior da cavidade oral, rodeada pelas bochechas, lábio, língua, camada adiposa, dentes e ossos, ela mantém protegida de traumas e alta temperatura. Por isso que são utilizadas em casos alternativos, de tipo terrorismo, como eu falei. Eles são ponto de referência durante a identificação médico-legal. Contudo, também devido à sua posição anatômica, é improvável que a palatoscopia possa ser usada na ligação de um suspeito a um local do crime. Nem mesmo doenças, agressão química ou trauma parecem ser capazes de alterar a forma das rugas palatinas. Então, elas não mudam no sentido de que elas não se alteram depois que elas crescem e depois do crescimento normal do ser humano. E elas não mudam. Mas é muito difícil de ligar o indivíduo à cena do crime só pelas rugas palatinas. É mais para identificação médico-legal e, como eu falei, em casos de terrorismo, quando está muito difícil de se identificar o corpo. Pode passar. A queiloscopia, ela é uma das áreas de identificação humana que é o nome dado, basicamente, ao estudo dos lábios. As características do lábio, como sua grossura e posição dos sulcos, estrias da boca. E, não boca, lábios. E o registro das impressões deixadas por eles, pelos lábios. Então, ela, como está dizendo aqui nos slides, ela utiliza dos sulcos da estrutura anatômica dos lábios. E ela deixa impressões visíveis. Então, assim, existem várias variações na morfologia e disposição das linhas dos lábios, sendo ela única para cada indivíduo, permanentes e imutáveis, inclusive. E em investigações criminais, impressões labiais visíveis pela presença de batom podem ser encontradas em copos, guardanapos, roupas, cigarros, indicando a relação do sujeito com o ambiente do crime. Então, a queiloscopia é mais capaz de fazer essa ligação numa situação de investigação criminal. As impressões, elas são latentes, são visíveis, como eu falei, e elas podem ser reveladas empregando-se substâncias químicas específicas para esse tipo de revelação. Mesmo não sendo um método muito comum, a queiloscopia ela pode se tornar bastante útil na prática forense, né, devido a uma extensa quantidade de informações preciosas que ela carrega. Como a gente pode ver aqui nos slides, ela pode se colher o material, né, do exame para exame de DNA. Então, é bem importante. Pode passar. Tá, a identificação agora pelo pavilhão auricular. Embora a orelha ela tenha sido usada desde o início do século XIX como parte do processo de identificação humana, atualmente ela não é muito utilizada para a prática da médico forense, né, da identificação médico-legal. As orelhas, elas possuem características, mas assim, elas possuem características singulares, biológicas, que as individualizam, porque elas são únicas para cada indivíduo e elas persistem toda a vida e não se modificam, o que atribui a sua importância no âmbito pericial forense. E para solidificar a base científica, aumentando a confiabilidade dessas evidências, tem um projeto, inclusive, que se chama Forensic Ear Identification, que é FEAR-ID,
ele tem sido desenvolvido vários estudos sobre isso, para meio que voltar essa prática. Aqui nos slides a gente pode ver que os elementos mais importantes do pavilhão auricular vão ser o contorno posterior e superior, a forma de concha, a separação em relação ao plano lateral da cabeça, dimensões, deformações e alterações que possa vir a acontecer no acidente que está sendo analisado pela perícia, se no caso acontecer. Pode passar. Tá. A identificação por radiografia. A identificação por radiografia, primeiro, a comparação das radiografias antigas com as obtidas no indivíduo questionado, no caso, no indivíduo analisado. É muito importante. As mais frequentes são do crânio, dos ossos longos e dos dentes. O tempo decorrido entre uma radiografia e outra é de grande importância, e ela é usada quando não se conta quando não se conta com opções mais confiáveis, porque, de fato, tem opções mais confiáveis, como a gente já deu aqui vários exemplos de identificações mais confiáveis. Mas a identificação radiológica, ela desempenha um papel muito importante nos casos de decomposição severa e queima, ou então fragmentação dos restos, onde os métodos tradicionais, né, como o reconhecimento visual também, objetos pessoais, impressões digitais e os registros dentais não são aplicáveis. Então, o método de identificação radiológica é baseado na comparação precisa de radiografias anteriores e posteriores à morte, como eu falei, com o propósito de descobrir algumas combinações, né, de marcos anatômicos, a fim de fornecer uma prova convincente da identidade. O exame radiológico é útil na identificação de restos humanos precariamente preservados e na detecção de corpos estranhos e objetos metálicos não observados no exame médico. É isso, pode passar. Por fim, a gente tem o cadastro de registro de artroplastia. Quando a gente tem a substituição de uma articulação seriamente lesada por um espaçador articulado, a gente vai ter o cadastro de registro de artroplastia. Por quê? Porque esse cadastro de registro é de próteses ortopédicas, que elas frequentemente nos acidentes que vão ser analisados pela perícia, para identificação médico-legal, elas são frequentemente achadas intactas. Porque essas são basicamente constituídas de polímeros, cerâmica e metais. O componente metálico, ele é normalmente composto por titânio, cromo, cobalto ou liga de aço. E ele resiste após violentos traumatismos e altas temperaturas. A identificação humana é possível se estabelecer a identidade do implante e este puder ser associado à pessoa na qual foi colocado. O logotipo da prótese reconhece o fabricante e o número de série, que pode ser confrontado com o processo clínico ou com o registro de próteses, como já vem sendo adotado em diversos países. Então, esse cadastro de registro já está sendo adotado para vários países, e, como vocês veem aqui nos slides, ele tem que ter uma informação de base de dados, para ter o nome do doente, o modelo do implante, o número de série, para ser consultado, né? Só que esse número de série, ele só pode ser consultado, esse cadastro só pode ser consultado apenas em caso de identificação forense, e respeitando, obviamente, questões éticas, né, de privacidade, enfim. E esse
esse cadastro de registro, ele mostra, de fato, a importância de criação de um registro nacional de próteses, que não é algo muito pensado, mas é muito importante no caso de identificação. No caso de um corpo completamente carbonizado e que ficou a prótese, por exemplo. Com isso, eu acabo minha fala. Passo minha palavra agora para Efraim. Muito obrigado, Rebeca. Eu vou falar agora sobre a hemogenética forense. Pode passar, Davi, por favor. Bom, a hemogenética é a área da antropologia forense, que se utiliza da genética e da biologia molecular para o auxílio à justiça. Os vestígios humanos que são encontrados em cenas de crime, ou em restos cadavéricos, ou até mesmo em pessoas vivas, são de grande contribuição para a perícia criminal, que conta com o avanço do genoma humano para a identificação civil e criminal. Aqui, são utilizadas amostras biológicas que são colhidas ou tanto na hora, ou são recebidas de formas variadas para uma interpretação e valorização estatística dos resultados após o percurso laboratorial indicado para cada caso. Pode passar, Davi, por favor. Na perícia hemogenética, são utilizados os marcadores genéticos, que são quaisquer informações que possam caracterizar ou identificar o indivíduo, além dos marcadores moleculares polifórmicos no DNA, que são os responsáveis por identificar as variações fenotípicas que podem ser separadas em grupos. Essa modalidade de perícia é indicada para investigação de parentesco, para criminologia biológica e para identificação individual. Os resultados da perícia as conclusões, na verdade, que são proporcionadas são constantes no relatório pericial, que são enviados à autoridade requerente, que constam prova em tribunal. Pode passar, Davi, por favor. Na perícia da hemogenética forense, são utilizados como objetos de identificação as manchas de sangue, as manchas de sêmen, os pelos, saliva e partes cadavéricas. Pode passar, Davi, por favor. Dentro da criminalística, a hemogenética é utilizada na identificação de vestígios biológicos colhidos no local do crime, no corpo ou nas vestes dos suspeitos ou das vítimas, utilizando-se da identificação nuclear dos cromossomos autossômicos, que são únicos em cada indivíduo. A partir daí, se elabora um perfil genético no laboratório, comparando a análise problema com a amostra de referência, valorizando seus resultados pela determinação de um teste chamado Likelihood Ratio, que é uma taxa de probabilidade que se utiliza da sensibilidade e especificidade do teste para determinar se um resultado altera a possibilidade de uma condição ou de uma identificação existir. Pode passar, David, por favor. Na identificação individual, a hemogenética é responsável pela identificação de indivíduos indocumentados, de cadáveres frescos, de cadáveres mutilados, de cadáveres em diferentes estados de putrefação, de decomposição, que normalmente estão, em grande maioria, em modo de esqueletizados, ou os remanescentes cadavéricos, destacando-se aqui as vítimas de acidentes rodoviários, de acidentes aéreos, de naufrágios, incêndios, explosões e desastres naturais. Nesses casos, especificamente, o número de vítimas para identificação é muito elevado. Pode passar, Davi, por favor. O material genético é a grande arma dentro da hemogenética, como o próprio nome diz. Ele está presente, em grande maioria, nos tecidos moles e nos ossos. Os tecidos moles se degradam mais rapidamente do que os ossos. Assim, caso ainda existam tecidos moles intactos no corpo da vítima ou do suspeito, o material genético é retirado deles. Contudo, caso não seja possível, ele é retirado dos ossos, e se prefere que se retire o material genético das partes mais densas dos ossos do que das partes mais esponjosas, tendo em vista que existe uma maior concentração. Outras partes do corpo também são responsáveis por uma grande conservação do material genético, como os dentes. No caso dos dentes, o esmalte dentário é responsável por proteger a polpa dentária e as células que estão dentro dela. E também as unhas, que são um grande aporte para o encontro de material genético dentro do corpo. No caso dos queimados, todos os métodos que foram citados anteriormente podem ser utilizados também para identificação criminal. Entretanto, deve-se prestar atenção na deteriorização do corpo,
porque, como nós sabemos, existia uma grande probabilidade da superfície corporal estar toda comprometida. Assim, se preferem tirar as amostras de partes mais profundas do corpo, como do tecido do coração, do fígado ou da bexiga. Os remanescentes submersos são um caso especial porque existe uma grande degradação do corpo. Dependendo do tempo que eles estão submersos, acaba que a perícia por meio da genética não é muito indicada, porque pode apresentar resultados inconclusivos. No caso dos cadáveres não decompostos, o material genético normalmente é retirado do próprio sangue. Pode passar, Davi, por favor. As amostras de referências. As amostras de referência são de extrema importância para a perícia, porque sem elas não existe a possibilidade de fazer a comparação do DNA entre as amostras, né? Então, normalmente, nas amostras de referência, se utilizam o material biológico do próprio indivíduo que foi colhido no antemortem. Não se indica a utilização de objetos pessoais como escova de dentes, escova de cabelo, porque pode apresentar resultados inconclusivos pelo manejo de outras pessoas também. Então, os materiais utilizados normalmente para esse tipo de amostra e de análise são, por exemplo, as biópsias que foram realizadas anteriormente, ou as amostras que foram deixadas em bancos de sêmen, ou então até as próprias amostras em bancos civis ou criminais, em bancos de dados civis ou criminais. Ou então pela própria análise de autossomos em familiares diretos, como os pais ou então os filhos do acusado da vítima. A problemática médico-legal da hemogenética forense é que existe uma carência muito grande de setores especializados, principalmente no Brasil. Por isso, normalmente não se indica que seja a primeira forma de perícia ou que se utilize uma forma muito complexa de genética forense para uma investigação. Normalmente se começam pelas formas mais simples, como análise de sangue ou análise dos vestígios que foram citados anteriormente, como de sêmen ou pelos. Porque acaba que essa falta de aporte no Brasil leva a muitas conclusões confusas e também incongruentes. Pode passar, Davi, por favor. Existe uma discussão sobre a questão do banco de dados de DNA, que busca a criação de perfis genéticos para a identificação de criminosos. No Brasil, a Lei 12.654, de 28 de maio de 2012, prevê a criação desses perfis genéticos para criminosos. Se tem uma discussão sobre a constitucionalidade, entretanto, o STF já se posicionou afirmando que não fere essa criação de um banco de dados por base nas análises, por base nas amostras que foram cedidas por meios criminais, não fere o princípio da não incriminação, tendo em vista que é decorrente de sentença criminal já transitada em julgado. Entretanto, existe uma outra discussão que se refere à criação de bancos de dados civis, que seria simplesmente a colheita de dados para a criação de um banco genético sem um intuito específico de análise criminal. O projeto de lei 010009 de 2017, que é do Estado de São Paulo, prevê a criação de um perfil de amostras genéticas para pessoas em situação de rua e pessoas mortas pessoas mortas que estão em situações indigentes. Entretanto, esse projeto foi vetado porque fere o princípio constitucional da não incriminação, tendo em vista que é um ato arbitrário do Estado. Também se existe uma discussão sobre a necessidade da destruição de amostras, porque se não houver a destruição de amostras, vai existir esse banco de dados que fere o direito individual também à privacidade dos cidadãos. Quanto ao valor probatório da amostra de DNA, no Brasil temos como exemplo o recurso especial 1632.750, que afirma que embora seja de valiosa importância para as investigações investigatórias ou negatórias de paternidade, o exame de DNA, por se tratar de uma prova técnica e suscetível a falhas ou vícios, não pode ser considerado como o único meio de prova apto a atestar ou não a existência de vínculo de paternidade. Então, essa foi a exposição do nosso grupo sobre a antropologia forense. Em nome do grupo, eu quero agradecer pelo tempo que foi cedido, além da atenção, para a nossa exposição. Muito obrigado.